Para quem não acompanhou, na quarta-feira, num evento da CBF, o Summit CBF Academy, a Leila Pereira foi perguntado sobre o desempenho do Palmeiras nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e a declaração do Abel de que o Palmeiras, que ele falou na terça-feira, depois da derrota com o time reserva para o Grêmio por 3-2, que o Palmeiras tinha perdido o título brasileiro por conta de uma mudança na forma como a arbitragem estava apitando os jogos a favor do Palmeiras. E aí, a Leila, ao ser perguntado sobre isso, ela foi na contramão do que falou o Abel Ferreira. Ela falou assim: não acredito que esses cinco últimos jogos que não conseguimos vencer foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade, que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso está muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol, se referindo ao Anderson Barros, e acho que está muito claro para o nosso treinador, afirmou a Leila na quarta-feira em São Paulo. Aí depois ela falou um pouco mais, ela falou isso aqui também, sobre a arbitragem, do modo geral. A dificuldade não é só para o Palmeiras. Os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa. Nós estamos cientes. E aí falou com o torcedor alviverde. E torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades. Então, o que ela disse, e depois ela chegou a dizer, quem fala pelo Palmeiras é a presidente do Palmeiras. Então ela pontuou ali que isso passa a ser agora a versão oficial do Palmeiras. E acho que a Leila tem total razão, né? Você dizer que a arbitragem dos últimos 5 jogos tirou o título do Palmeiras, como o Abel quis dizer, para mim é algo que não retrata a realidade por 2 motivos. Primeiro, para você analisar a arbitragem de um campeonato de pontos corridos, se fosse mata-mata, beleza, você poderia dizer, depois que foi pro mata-mata, a gente vai analisar as arbitragens no mata-mata. Até poderia, né? Mas beleza, não vai pegar o que foi a fase de classificação, mas até poderia. Num campeonato de 38 rodadas, para você analisar a arbitragem, você tem que analisar as 38 rodadas. Erros e acertos nas 38 rodadas. E não, como o Abel sugeriu, de que o Palmeiras, depois do erro, que foi a não marcação do pênalti em cima do Tapia contra o São Paulo, as arbitragens passaram a não marcar nada favorável ao Palmeiras. Foi o que o Abel quis dizer. E sendo que nesses 5 jogos, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, como eu já falei aqui no canal, e também foi beneficiado pela arbitragem. O Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, como também foi prejudicado pela arbitragem, nesse período de 5 jogos que o Abel analisou. Então, a Leila, para mim, e aí, acho que a Leila acerta demais, ela não quis desmerecer o título do Flamengo, um eventual título do Flamengo. O título ainda não está ganho, né? Só para lembrar, né? O Flamengo precisa, nas últimas 2 rodadas, fazer 2 pontos, pelo menos. Ou ele empata com o Ceará em casa e empata com o Mirassol fora, ou ele ganha um dos 2 jogos. O Flamengo precisa de 2 pontos para ser campeão brasileiro. Então, ela não quis, num eventual título do Flamengo, desmerecer o título do Flamengo. E acho que aí passou muito. Não conversei com a Leila, aliás, eu nunca conversei com a Leila, né? Nunca entrevistei a Leila, mas acho que na visão da Leila passou pela cabeça dela o que o próprio Botafogo sofreu que o próprio Palmeiras sofreu 2 anos atrás, quando o dono da SAF do Botafogo estava desmerecendo o título do Palmeiras por eventuais erros de arbitragem, inclusive um deles que nem erro foi, né? O Textor se apegou muito à expulsão do Adrielson, que eu já falei aqui várias vezes, inclusive, neste canal, de que a expulsão do Adrielson naquele polêmico jogo Botafogo 3, Palmeiras 4, a expulsão do Adrielson naquele jogo foi correta. Então, acho que na cabeça da Leila, tô imaginando que a Leila sabe que teve seu título desmerecido de maneira grosseira até pelo John Textor, e que ela
foi contra isso, e acho que estava com razão, você atribuir aquele título do Palmeiras apenas a erros de arbitragem, eu acho fui contra isso. Se você pegar vídeos aqui, eu falo que aquilo não retratava a realidade. Então acho que a Leila foi muito correta e ela teve a famosa empatia, porque quando foi um terceiro desvalorizando ou desmerecendo o título brasileiro do Palmeiras de 23, ela não gostou. E acho que agora ela não quis fazer isso com um eventual título do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 25.